Salve navegantes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu trago um clássico da ficção científica. Hoje eu falo sobre O Fim da Infância, do Arthur C. Clarke. Arthur C. Clarke, escritor britânico radicado no Sri Lanka, foi um dos maiores nomes do sci-fi de todos os tempos, dono de obras atemporais, a exemplo de 2001, Uma Odisseia no Espaço, Encontro com Rama e, é claro, O Fim da Infância. A sua inspiração para a criação dessa obra aqui veio de uma cena que chega a ser chocante até os dias de hoje. Ele acabou presenciando o sobrevoo de dezenas de balões de barragem sobre Londres durante a Segunda Guerra Mundial, e quando ele viu essa cena, na hora veio na cabeça dele como se fosse um sobrevoo de naves alienígenas invadindo o nosso mundo. O livro começou a ser escrito no começo dos anos 50, foi publicado em 1953, ele se originou a partir de um conto chamado De Anjo da Guarda. Esse volume da Aleph traz esse conto para nós leitores, e o C. Clarke pegou esse conto, acabou expandindo ele, modificando algumas partes, mas mantendo a estrutura, e ele acabou colocando no capítulo 1 da parte 1, no que veio a se tornar esse romance que eu tenho em mãos aqui. O prefácio do romance foi escrito pelo próprio C. Clarke nos anos 2000 e ele até dá uma brincada aqui que se O Fim da Infância se tornasse uma série, se tornasse um filme, acabou se tornando depois disso. Muita gente acusaria ele de plágio do Independence Day, quando na verdade seria justamente o oposto, já que o livro foi escrito na década de 50. E esse sci-fizão do sucesso aqui foi indicado ao prêmio Hugo Awards Retrô em 2004, e é retrô porque ele reconhecia as obras do passado, e nesse ano aí de 2004 estavam reconhecendo as obras de 1953. Ele foi nomeado, mas acabou perdendo por um livraço que vocês conhecem pelo nome de Fahrenheit 451, do Ray Bradbury. Bom, eu considero O Fim da Infância como um soft sci-fi. Ele não é o tipo de livro que vai se ater às questões tecnológicas, físicas e científicas, passando longos períodos explicando como as coisas funcionam. Ele pula muito mais para as questões filosóficas, as questões reflexivas, e ele se passa durante a corrida espacial, a guerra entre os Estados Unidos e a União Soviética, para ver quem era capaz de colocar objetos, naves na nossa órbita primeiro. E bem no começo do livro, no meio dessa guerra toda, o planeta Terra acaba sendo invadido por gigantescas naves alienígenas que acabam pairando nas principais capitais do mundo, e a guerra espacial na hora acaba, porque a gente estava tentando aqui colocar naves na órbita ou levar tripulação até a Lua, e de repente a gente acaba sendo invadido por seres vindos de outro sistema solar, por exemplo. Eles acabaram recebendo um apelido carinhoso dos terráqueos, que acabam chamando-os de Senhores Supremos, e os Senhores Supremos eles demoram cerca de 7 dias para fazer o primeiro contato, acabam escolhendo um terráqueo para servir como porta-voz, como um ponto de contato, que seria o secretário-geral das Nações Unidas, mas a partir daí eles já tinham assumido o controle total do planeta. Eles fizeram isso tudo dentro de suas naves, sem nunca aparecer, acabaram não mexendo nos governos, eles não mexeram nos líderes, eles não mexeram na condução dos países, mas aboliram qualquer tipo de conflito, aboliram também um conflito racial fortíssimo que estava acontecendo na África. As maltratações animais também foram extinguidas, e para citar um exemplo do livro, os espanhóis que faziam touradas, mesmo contra a vontade dos Senhores Supremos, foram lá para fazer e acabaram servindo de exemplo aí para não ter qualquer tipo de coisa relacionada a isso no nosso planeta. E o legal disso tudo é que os Senhores Supremos não usavam de violência, eles tinham a ciência totalmente a seu favor, eles eram como se fossem deuses, então o planeta Terra acabou obedecendo, e logo a gente entrou num estágio de utopia, a erradicação total da fome, da pobreza, do analfabetismo, redução das jornadas de trabalho. Os Senhores Supremos começaram a usar a ciência deles, e nosso planeta entrou nesse estágio de utopia, de igualdade total, de nada assim que pudesse causar violência.
Nesse sentido aí, era um planeta perfeito, só que os seres humanos, alguns deles, seguiam insatisfeitos. O primeiro ponto é que aquela parte da população queria que os senhores supremos se mostrassem, pusessem a cara para bater. A gente tem essa curiosidade terráquea de quem está controlando as ações aqui. E também tinha a perda da liberdade, porque mesmo que os senhores supremos não tivessem colocando a mão nos governos, eles tinham mais cercado e abolido qualquer tipo de guerra, conflitos raciais, ainda assim estávamos sendo controlados. Nesse cenário todo que eu pintei, tinham duas perguntas, uma delas respondida: não estávamos sozinhos no universo. A segunda pergunta era: por trás de todos aqueles atos, de toda a entrega dessa utopia, desse cenário perfeito, o que os senhores supremos queriam em troca? Galera, pulando para o campo das minhas opiniões, eu simplesmente amei O Fim da Infância, achei um baita de um livraço, cheio de questões reflexivas, filosóficas, que me agradaram profundamente. Eu gosto muito disso, nesse cenário de utopia, de erradicação de fome, de pobreza, de analfabetismo, ainda assim a gente tem um cenário onde os seres humanos perderam a vontade de viver. E com todos esses benefícios, você pode se perguntar, mas tá, quem não gostaria de viver num cenário perfeito como esse? E o livro ele aborda isso porque a arte acabou morrendo, a vontade que impulsiona o ser humano de tentar ser melhor, de competir, ela acabou morrendo. Os cientistas, por exemplo, eles vão tentar criar o quê? Vai criar, por exemplo, um radinho de pilha quando nos céus da sua cidade tem naves gigantescas vindas provavelmente de outra galáxia, e ninguém mais tentava se destacar, ninguém tentava criar coisas novas. Mas acho que o ponto central do livro também é focado muito no fim das religiões, porque com a vinda dos senhores supremos, a religião, com o passar do tempo, acabou morrendo. Afinal, eles acabaram trazendo todo o cenário utópico na qual muitas pessoas rezavam e pediam para os seus deuses. Então essa questão acaba sendo fenomenal, porque a ciência acabou matando a religião. E ao mesmo tempo que uma parte da população acabava adotando os senhores supremos como novos deuses e acabavam idolatrando essa nova condição de vida, tinha um outro grupo, uma grande parte da população, que não aceitava essa falta de liberdade, que não aceitava não saber quem eram esses alienígenas e quais eram os seus propósitos. E o autoritarismo dos alienígenas, mesmo de forma sutil, ele acabou vetando a liberdade, acabou vetando aquele impulso de criação, de competição, aquele impulso que nos torna humanos, de tentar melhorar a cada dia, de inventar coisas novas, descobrir coisas que ninguém descobriu. Esse controle mesmo sutil tirou aquilo que nos torna humanos, que são as nossas diferenças. E mais uma vez eu afirmo, é um livrão porque ele traz essas questões. Os senhores supremos, por exemplo, eles não aceitam aparecer no começo porque a população já está chocada, então já seria negativo a aparição. Eles topam aparecer, dão um prazo, mas o prazo seria numa próxima geração, uma geração que já nasceria com as naves lá em cima, que já estaria acostumada com a sua presença. E se essa geração já nasce habituada com tudo isso, já sabe que está sendo controlada dessa forma, a aparição deles não teria o impacto que teria na geração passada, por exemplo. Então achei essas questões geniais. Esse é um dos melhores livros que eu li esse ano e um destaque para o sci-fi, mas não foi uma leitura perfeita para mim por alguns pontos que eu vou passar, e um deles é sobre personagens. Como o livro ele muda de pontos de vista e ele dá um salto de geração, você não tem, pelo menos eu não tive um porto seguro, um personagem para agarrar e seguir com ele, um personagem que tem 3 dimensões, aquele personagem que você se importa, que tem carisma. Mas eu entendo tudo isso, porque o C. Clarke não quis criar uma leitura focada em personagem, ele quis criar uma leitura focada em situação. Mas eu senti falta de ter essa âncora. E um segundo ponto é que eu acho que o livro ele perde um pouco de força, porque o começo é sublime, ele é soberano, é um começo excepcional, um mistério de você entender o que os alienígenas queriam, tal. Então o começo ele é arrebatador, mas eu acho que o livro perde um pouco de força lá no segundo arco, terceiro arco até no final. Muita gente critica o final, e embora eu não critique, eu achei um final totalmente satisfatório. É mais uma questão mesmo de eu ter me conectado mais com o suspense, com o mistério, do que com as suas revelações e a sua evolução. É um livro praticamente obrigatório para quem curte sci-fi. Ele traz entre as questões a que eu mais me conecto, a que eu mais gosto, é que grande parte da população não se sentiria bem com um cenário de utopia, com um cenário de fim de desigualdade, com um cenário de fim de analfabetismo, essas coisas, porque
o cenário utópico, quando ele é ligado ao fim da liberdade, por exemplo, ele acaba tirando muita coisa da gente. Por que tudo isso? Porque nós, seres humanos, somos complexos, somos competitivos, temos essa fúria para ser melhor, para inventar, para descobrir. Então, se a utopia tivesse o preço do fim da liberdade, com certeza teríamos uma grande parcela das pessoas insatisfeita, sem vontade de viver e provavelmente brigando contra esse governo, essa autoridade que tira a nossa liberdade, mas traz aí um mundo de ouro, um mundo perfeito. O estilo de escrita do autor me agradou demais mesmo, galera, e com certeza vou ler mais obras dele no futuro próximo. Tenho 2001 que eu já tenho aqui na estante e eu pretendo ler, assistir o filme, mas quero ter a experiência da obra literária. Também quero ler O Encontro com Rama, que muita gente diz que é a sua magnum opus, a sua melhor obra. É um autor que eu coloquei na minha vida a partir desse livro aqui, que eu não pretendo tirar tão cedo, quero consumir mais coisas que ele escreveu. O canal Sci-Fi fez uma minissérie sobre o fim da infância em 3 episódios de 1h30 cada um. Ele foi ao ar em 2015. Eu acabei assistindo essa minissérie para fazer a resenha aqui para vocês. E embora eu tenha gostado bastante, eu fiquei com algumas críticas aí das modificações. É claro que eu entendo que é uma adaptação, mas que acabam conflitando com o sentido do livro. Uma delas é sobre essa invasão acabar se passando em períodos atuais, e isso tira um pouco da imersão, da inocência, que com o fim da infância ele traz esse nome por causa da inocência das pessoas naquela época também, da tecnologia não ser tão avançada. Então o impacto de sermos invadidos, por exemplo, nos dias de hoje, é muito menor, mesmo sendo uma coisa grandiosa e inesperada, como seria na década de 50. Outro ponto é que os saltos temporais, para usar os mesmos personagens, ele acaba sendo menor do que no livro, então não tem aquele impacto de geração. E esse impacto de geração ele é muito necessário para o tom que o livro dá e pelos motivos dos Senhores Supremos, primeiramente. Então, no que passam anos e anos aqui, na série eles fizeram em questão de uma década. Mesmo assim eu gostei, eu acho que ela tem um bom tom, eu acho que ficou faltando essa parte, talvez por questões orçamentárias não quiseram fazer a série se passar na década de 50, eu acho que o impacto seria muito maior. Com certeza é, porque a gente já está muito mais acostumado a certas tecnologias que aquela galera nem sonhava. Então os senhores supremos eram realmente supremos e inatingíveis. E hoje a gente tem muito mais da arrogância de acreditar que a gente conseguiria criar qualquer tipo de aparato, por exemplo. Uma questão que me incomoda é sobre o final. O final do livro ele é diferente do final da série. O final da série acaba sendo até confuso para quem não leu. Como eu já tinha lido, eu entendi mais ou menos o que estava acontecendo, mas eu fico pensando o que passou na cabeça da pessoa que assistiu e não leu. Então, eu recomendo essa série se você já leu o livro, ela funciona como complemento, até por essas diferença de épocas, e se você não leu e quer pular direto para a série, eu acho que você pode acabar se desagradando um pouco. Galera, encerrando a resenha aqui, eu indico O Fim da Infância para quem gosta muito de sci-fi, para quem não gosta também. Tem muita gente que me pergunta por onde eu começo a ler, então eu indico essa obra aqui como um excelente começo para quem quer se aventurar mais no gênero, justamente por ele ser um soft sci-fi, ele está muito mais focado em questões filosóficas, em questões, do que na tecnologia e na ciência em si. Então é um acerto crítico e eu espero que vocês que decidam encarar a obra tenham uma experiência tão agradável como a que eu tive. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Espero que tenham gostado de mais um vídeo, espero que tenham gostado da minha análise do Fim da Infância, do Arthur C. Clarke. Antes desse vídeo terminar, eu quero deixar um beijo bem carinhoso e especial para todos os apoiadores do Catarse que estão ajudando aí a manter o canalzão de pé. Terminamos o primeiro mês, o primeiro ciclo, e a maioria das recompensas já foram entregues, quase todos os marcadores chegando. Tivemos 5 livros sorteados, uma camiseta, tivemos uma live privada somente para os apoiadores e foi uma jornada bem legal. Se você tem vontade de conhecer mais sobre esse projeto, dá um pulo aqui na descrição desse vídeo, acesse o link. Lá eu coloco
pouco o porquê é importante apoiar um conteúdo de internet e por que você deveria apoiar o Navegando e em troca de recompensas bem bacanas. Galera, se você gostou desse vídeo de verdade, não esqueçam de deixar a curtidinha amiga para ajudar na divulgação, ajudar a espalhar a palavra do Navegando para outros portos e não esqueça de se inscrever se ainda não é inscrito, ative o sininho, não perca o que vem por aí. Vem muita coisa boa, eu garanto. Beijo grande, o abraço de urso apertado de sempre, nos vemos no próximo vídeo na semana que vem. Fui!